Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 3, O Sábio Rei da Floresta. Toutimi, que empunhava uma espada e escudo, foi um dos maiores guerreiros em Yggdrasil. Nishikenrai, que tinha Kodachis gêmeos chamados Amaterasu e Tsukuyumi, ostentava o maior poder de ataque da guilda. Guerreiro Takemikazushi, que tinha como lema, apenas um golpe basta, embora não fosse sempre o caso. Empunhava Odachis gêmeo conhecidos como God Sly e Emperor Blade, e Takemikazushi MK8, cada um para um propósito diferente. E então ele se lembrou do homem corajoso que encontrou recentemente Gazé Stronov, o capitão guerreiro do reino. Talvez Ainz tivesse viajado para Errantel disfarçado de guerreiro, porque havia sido inspirado por aquele homem. Ainz zombou de si mesmo por pensar nessas coisas agora. Eu não posso deixar minha mente vagar em combate. Embora certamente haja bastante espaço para isso, não posso ser descuidado, mesmo que meu oponente seja um hamster. Ele lembrou dos incontáveis golpes de espada que seus companheiros tinham feito, e Ainz atacou continuamente, tentando seu melhor, para reproduzir esses movimentos. Ao mesmo tempo, ele usou a espada grande na mão esquerda para interceptar os contra-ataques do sábio rei da floresta. Ambos os lados avançavam e recuavam, nenhum deles era capaz de dar um golpe final, até que a espada grande de Ainz finalmente quebrou a defesa do sábio rei da floresta. O quê? O cheiro de sangue fresco seguiu a sensação da espada grande perfurando a carne. A espada grande na mão direita roçou a pele do sábio rei da floresta, cortando os pelos. Ele planejava continuar seu ataque com a espada grande da mão esquerda, mas o sábio rei da floresta sentiu que estava em desvantagem e saltou para longe, pousando a cerca de 10 metros de distância de Ainz. Tinha ouvido falar que hamsters escapam de seus ninhos pulando. Recuar assim é a primeira vez. Assim que Ainz começou a se perder em pensamentos depois de lutar contra o hamster gigante, o sábio rei da floresta abaixou o enorme corpo. Ainz assistiu os movimentos do seu oponente em surpresa. O que planeja fazer desta distância? Se for como a investida de antes, então eu vou apenas erguer minha espada e deixar que se empalhe. Mas é mais provável que ele use outra magia. O sábio rei da floresta enrolou a cauda, mas a julgar pelo seu comprimento, provavelmente não deve ser capaz de me alcançar. Não, que droga. Ainz percebeu que ele havia calculado mal. O ataque anterior da cauda tinha vindo de longe. Em outras palavras, ele ainda estava no alcance do ataque da cauda. Como esperado, a cauda chicoteou em um enorme arco, chegou rapidamente em Ainz com seu comprimento surpreendente. Ainz bloqueou com sua espada grande da direita, e seus olhos se arregalaram em surpresa. Isso porque a cauda tinha curvado em ângulo reto, usando a espada grande como fulcro. Ele balançou sua espada grande para o lado, com o objetivo de tirar a cauda que se apoiava em sua espada. Mas não reagiu rápido bastante e a cauda raspou a placa traseira de sua armadura, enviando um impacto através de seu corpo. Graças a uma habilidade racial, um ataque como este não teria machucado Ainz mesmo se a cauda tivesse perfurado a armadura. Ainda assim, foi como errar um tiro em um jogo de FPS. Agora este aqui empatou. O mero hamster, a raiva aumentou dentro dele. Vejamos como reage a um ataque à distância. Tendo decidido isso, Ainz segurou firmemente sua espada grande da mão direita. Enquanto Ainz preparava seu ataque, o sábio rei da floresta falou com sincero respeito. Tua armadura é realmente incrível. Não, a tua força e a sua espada são de tirar o fôlego. Tu és verdadeiramente um guerreiro superlativo. Por acaso és homem de fama na sociedade humana. A força que reunia em seu braço direito desapareceu em um instante. E em um tom pouco desapontado, ele perguntou, eu pareço um guerreiro para você. Por que pergunta? O que se pareceria se não um guerreiro? Talvez prefira ser tratado como um cavaleiro. O sábio rei da floresta Bem, acho que não faz jus ao nome. Ou melhor, deveria ter percebido isso assim que descobri que não passava de um hamster gigante. De fato, era difícil pensar em Ainz como um Magic Caster nesta armadura completa. Ainda assim ele esperava que algo com o grande título de sábio rei da floresta pelo menos tivesse notado algo errado, ou mostrasse algum sinal de que poderia haver através de seu disfarce. O sábio rei da floresta deve ter pensado que a imunidade mágica de Ainz era simplesmente resistir à magia através da pura força de vontade. É verdade que defesas especiais como resistência e imunidade eram praticamente a mesma coisa em Yggdrasil, mas pelo menos deveria ter tentado agir de acordo com o nome pelo qual era conhecido. No final foi completamente indigno do título de sábio rei. Talvez se tivesse sido chamado de hamster de hungariano gigante, a expectativa teria sido mais baixa. Quem quer que o tenha chamado de sábio rei, deve ser alguém com problemas mentais. Não passava de um nome enganoso, uma publicidade enganosa. Tendo perdido a vontade de lutar, Ainz impotentemente baixou as espadas grandes em suas mãos. O que estás fazendo? Será que tu pretendes ceder antes que a batalha seja decidida? Venhas para este aqui com toda a tua força. Este é um duelo até a morte. As palavras de bravura do sábio rei da floresta destruíram o coração de Ainz. Felizmente, grandes levantes emocionais eram suprimidos imediatamente, então ele ainda tinha alguma força restante. Isso, já é o bastante. Falando com uma voz fria e cristalina, Ainz apontou sua espada grande da mão direita para o sábio rei da floresta, e ativou sua habilidade Despair Aura 5.
Como o efeito de morte instantânea era muito forte, ele decidiu reduzir sua potência, e em vez disso, ativou o efeito de medo do Despair Aura 1. Uma fria e arrepiante névoa assombrada saiu de Ainz. No momento em que a massa de ar frio envolveu o sábio rei da floresta, todos os seus pelos se arrepiaram, e ele começou a rolar com velocidade surpreendente. Tudo que Ainz podia ver era seu pelo prateado e sua barriga macia e indefesa. Este aqui é um covarde. Este aqui se rende a ti. Ah, não passa de um animalzinho mesmo. Quando murmurou cansado, Ainz caminhou até o sábio rei da floresta, observando sua barriga vulnerável, e então considerou que deveria fazer em seguida. É uma criatura deste mundo, então perseguir isso seria uma vergonha. Infelizmente, é apenas um hamster, então eu deveria criá-lo como um animal de estimação. No mínimo, eu deveria fazer uso de seu cadáver. Uma das profissões de Ainz chamava-se necromante. Era uma profissão que permitia transformar um cadáver em um escravo undiade, embora a qualidade dos undiades produzidos dependesse das espécies do cadáver. Os melhores cadáveres eram os de seres poderosos como dragões, já cadáveres humanos podiam se tornar zombies ou seletons. Então, dado que o sábio rei da floresta não existia em Yggdrasil, que tipo de undiade seu cadáver faria? O sábio rei zumbi da floresta? E então, vai matar ela. Uma voz alegre foi ouvida. Ainz se virou e descobriu que Aura havia aparecido misteriosamente ao lado de Narberal. Se for matar, eu gostaria de esfolar ela. O pelo parece ser de ótima qualidade. Ainz abaixou a cabeça e olhou diretamente para o sábio rei da floresta, que estava olhando para ele com olhos úmidos e cheios de lágrimas. Seus bigodes tremiam enquanto esperavam com medo que seu futuro fosse decidido. Nesse momento, ele de repente lembrou as palavras que trocara com o sábio rei da floresta. Ainz lembrou a parte sobre amigos. Ainz percebeu que estava hesitante. Então, com um suspiro, tomou sua decisão. Meu nome verdadeiro é Ainz Oalgon. Se você estiver disposto a me servir, pouparei sua vida. Muito obrigado. Este aqui lhe oferecerá absoluta fidelidade pelo presente da vida deste aqui. A vida do sábio rei da floresta será uma oferenda ao grande guerreiro, Ainz Oalgon Sama. Aura olhou desapontada para o sábio rei da floresta, que saltou e prometeu freneticamente sua lealdade. Ela parecia triste por ter perdido uma pele de qualidade. Assim que saíram da floresta, encontraram os outros, que se alegraram por Ainz e Narberal estarem ilesos. Apenas Lukrut parecia ter suas dúvidas. Em um tom que combinava surpresa e elogio, Fireia perguntou a Ainz: você está ileso. Conseguiu evitar a luta. Assim que Ainz estava prestes a responder, Lukrut interrompeu. Momon-san tem algo te seguindo. Não parece estar encantado. Eu lutei contra o sábio rei da floresta e o subjuguei. Ei, saia daí. Todos podiam ver o pelo branco perolado do sábio rei da floresta ao emergir das árvores. Os espadas das trevas se reuniram em torno de Fireia, expressões chocadas estampavam seus rostos enquanto todos eles deram um passo para trás com as armas em punho. Bem, é enorme, mesmo que seja um hamster de Hungariano. Embora tivesse lindos olhos redondos, seu corpo maciço ainda era uma visão assustadora, e era natural que esses aventureiros fossem cautelosos em nome do cliente que estavam acompanhando. Com isso em mente, Ainz decidiu dizer calmamente: podem relaxar. Eu o subjuguei, por isso não vai atacar nem ferir ninguém. Para provar, ele se aproximou do sábio rei da floresta, e fez uma demonstração acariciando seu corpo peludo. É como Milord diz: este aqui, o sábio rei da floresta é leal a Milord, e é um servo fiel de Milord. Este aqui jurou ao Milord que este aqui não incomodará ninguém, bons cavalheiros. Desta forma, o sábio rei da floresta demonstrou sua lealdade a Ainz. Talvez eles estivessem em guarda por causa de seu vasto tamanho, mas desde que era um bonito hamster de Hungariano, eles provavelmente parariam de ficar cautelosos quando se acostumassem. O problema era como fazer todos pensarem que era o verdadeiro sábio rei da floresta. Essa era a única coisa que Ainz não tinha ideia de como realizar. E então, as coisas se desenvolveram em uma direção completamente inesperada. Então esse é o sábio rei da floresta. Inacreditável. Que fera majestosa. Que? Ainz olhou de um lado para o outro, para Nina e o sábio rei da floresta, verificando se Nina estava tirando sarro dele. Mas Nina parecia estar totalmente sério. Então disse Dini: uau, o sábio rei da floresta. Então as lendas realmente eram verdadeiras. Posso sentir a sabedoria emanando de sua poderosa presença. E? Sabedoria? Presença poderosa? Cara, isso é muito legal. Você realmente conseguiu. Alguém tão forte quanto você é certamente qualificado para ter a Nabishan ao seu lado. Se tivéssemos o encontrado, seria nosso fim. Eu não esperava nada menos de você, Momon-san. Ótimo trabalho. Quando Lukrut, Peter e os outros o elogiaram, Ainz olhou para o sábio rei da floresta novamente. Um hamster de Hungariano gigante. Isso não os lembra de mais nada. Por que estão admirando um animal desses? Pessoal, vocês não acham que os olhos dessa criatura são muito fofos? Seus olhos se arregalaram quando ouviram essas palavras, como estivessem prestes a cair. Parece que essa afirmação foi bastante absurda. Momon-san, você acha que os olhos da fera são fofos? Claro que sim. Depois de zombar da resposta internamente, Ainz assentiu de modo magnânimo, e então começou a se perguntar se o sábio rei da floresta usará uma habilidade passiva de charme. Inacreditável, algo digno de Momon-san. Nina, você olhou diretamente em seus olhos, o que você acha? Eles são olhos cheios de sabedoria, e eu pude sentir o poder desta fera. A palavra fofo não faz jus a estes olhos. Ainz olhou estupefato para os outros. Depois de perceber que eles compartilhavam a opinião de Nina, Ainz sentiu-se tonto por um momento. E você, Nabi?
Ignorando a força, esses são olhos de aparência poderosa. Não me diga que isso é sério. Todos eles estavam jorrando elogios com olhos brilhantes. Em outras palavras, eles estavam maravilhados com Ains por chamar fofo os olhos de tal fera, e com um ar de indiferença tão grande nas palavras. Ains continuou olhando para o sábio rei da floresta, mas não havia como ele ver algo próximo de sabedoria neles. Será que meu senso estético também mudou depois de me tornar um Diad? Como ninguém além de si mesmo se sentia assim, era bem provável que tal mudança tivesse ocorrido. Mas era melhor ter certeza só por precaução. A propósito, todos acham que os ratos são fortes. Ratos? Ratos gigantes? Monstros como esse não são nada de especial. Dá para encontrá-los nos esgotos de Errantel. Ratos gigantes espalham várias doenças. Vererax também. Já que os Vererax podem resistir a danos causados por tudo, exceto armas de prata, eles se qualificariam como fortes. Os hamsters não se parecem com ratos? E o sábio rei da floresta tem uma cauda muito longa. É mais como um rato do que um hamster. Intrigado, Ain chegou a uma conclusão. Em outras palavras, este mundo é estranho. Enquanto Ains agonizava sobre assuntos triviais e as diferenças entre este mundo e o anterior, Fireia perguntou em um tom preocupado de voz. Mas se você levar esse monstro embora, então sua esfera de influência, os outros monstros atacarão Ain, o vilarejo carne, porque não estará mais lá para assustá-los. Ains levantou o queixo dando a deixa para o sábio rei da floresta falar. Ele recebeu a mensagem e disse, aquele vilarejo, bem, o equilíbrio de poder na floresta está agora no caos. Mesmo que este aqui estivesse lá, este aqui não seria capaz de garantir a segurança. Essa não. Ains não confortou Fireia que estava chocado. Ele apenas sorriu por dentro. O sábio rei da floresta dificilmente é um nome apropriado. Vamos ver se eu posso tirar proveito disso. Assim que Ains pensou em como guiar a conversa, ele pôde sentir Fireia olhando para ele. Fireia parecia hesitante entre falar e ficar quieto, e sua boca se abria e fechava como um peixinho dourado. Ains entendeu o tumulto no coração de Fireia. Por um lado, ele queria que Ains salvasse o vilarejo mais uma vez. Por outro lado, Fireia provavelmente sentiu que era muito problemático e não queria deixar tudo nas costas dele. Enquanto os espadas das trevas discutiam como salvar o vilarejo, Fireia se decidiu e se dirigiu a Ains com um olhar sério no rosto. Momon-san. Sim. Ains discretamente se deleitava à espera pelo que Fireia diria em seguida. A verdade é que Ains sempre teve a intenção de proteger o vilarejo carne, que era altamente valioso como fonte de informação. No entanto, o importante era saber se ele poderia lucrar com isso. Ains tinha o plano para compensar pelo seu erro com o sábio rei da floresta, consistia em tentar amarrar tudo, fazendo Fireia sentir que devesse um grande favor a Ains, se desse certo. Seria como matar 2 coelhos com uma cajadada só. No entanto, as palavras de Fireia excederam amplamente as expectativas de Ains. Momon-san, por favor, deixe eu participar de sua equipe. Eu quero proteger a Henry. Vilarejo carne, mas eu não tenho forças para fazer isso agora. Então eu quero me tornar mais forte. Eu quero aprender o segredo da sua força, Momon-san. Eu não me importo se for só um pouquinho. Mas eu não posso contratar um excelente aventureiro como você por tanto tempo, não teria como pagar a quantia que merece. É só isso que peço, me aceite como seu pupilo. Eu confio nas minhas habilidades de herborista, mas eu aceito qualquer coisa, posso levar sua bagagem e fazer outros trabalhos braçais. Por favor, eu te imploro. Enquanto Ains piscava incrédulo com suas pálpebras inexistentes, Fireia continuou. Eu sempre pesquisei as ervas. Nunca parei e pensei no porquê, talvez seja porque todos na minha família são herboristas, mas agora, encontrei o caminho que quero seguir e não é como um herborista. Então, você quer se tornar um grande Magic Caster e proteger o vilarejo carne? Sim. Fireia parecia ter abandonado sua atitude juvenil e olhou diretamente para Ains, com os olhos cheios de uma determinação viril. Em Yggdrasil, havia um fluxo interminável de candidatos procurando se juntar à guilda Ains ou Algon. A maioria deles queria fazer isso para ganho pessoal, achando que se beneficiariam de se juntar a uma das guildas mais famosas do jogo. Eles não pensaram no que poderiam fazer pela guilda, mas o que a guilda poderia fazer por eles. Além disso, havia aqueles que queriam se infiltrar para roubar suas informações e itens raros. Por causa disso, a guilda Ains ou Algon não aumentou seus números muito além de seus membros fundadores. Eles tiveram o cuidado de não deixar que seu trabalho e esforço fossem destruídos por estranhos. Ainda assim, esse era o desejo simples e puro de um homem que não conhecia nada da guilda chamada Ains ou Algon. Essa sua maneira equivocada de pensar era bastante revigorante. Ains riu alto e prolongadamente. Sua risada foi leve e amena. Então, quando terminou, ele tirou o elmo e se curvou profundamente. Ele podia ouvir Narberal respirando fundo atrás dele. Ações como essa não se encaixavam no mestre de Narberal, o supremo governante da grande tumba de Nazarick. Ainda assim, Ain sentiu que tinha que fazer isso, sem qualquer hesitação sobre se era certo ou apropriado. Ele não sentia que se curvar a um jovem que tinha apenas metade de sua idade era vergonhoso. Não havia malícia na risada de Ains, mas Ains agora sabia que ele não deveria ter feito isso. Ele levantou a cabeça para encarar a surpresa. De Fireia, perdoe-me pelo meu riso. Isso foi um erro da minha parte. Mas eu gostaria que você entendesse que eu não estava rindo da sua determinação. Para se juntar à minha equipe, você deve atender a 2 critérios. No momento você só conheceu um deles. Sinto muito, mas no momento não posso deixar você participar.
A condição oculta era que mais da metade dos membros da guilda presentes tinham que aprovar o membro em potencial. Portanto, mesmo que Ainz concordasse, ele não poderia adicionar membros à guilda por conta própria. Ainz estava satisfeito, assim como no dia que os guardiões de Nazarick lhe juraram lealdade, e com bom humor, ele continuou. Eu entendo como você se sente, e me lembrarei que deseja fazer parte da minha equipe. Quanto a proteger o vilarejo, vou exercer todo o meu poder para ajudar você. Contudo, não posso fazer isso sozinho, e talvez precise da sua ajuda também. Será uma honra. Estou ansioso para ajudar. É assim que se fala. Enquanto Ainz assentia, seus olhos se encontraram com o olhar de Nina. Ele parecia estar gostando do show, o que fez Ainz se sentir um pouco envergonhado. Enfim, discutiremos esse assunto mais tarde. Antes disso, tenho uma história interessante para contar a todos sobre como domei o sábio rei da floresta. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!